Olá, 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 olá. Gratidão em ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa teleoficina gratuita Aprendendo a Meditar com as Malas, edição 2023, 7 afirmações e um segredo. Retornando de férias, e todo mês de janeiro, há 3 anos já, eu faço essa teleoficina gratuita, Aprendendo a Meditar com as Mandalas, compartilhando com vocês um ensinamento que eu tive, um ritual que me fez muito bem, me faz muito bem, todas as vezes que eu preciso recorrer a essa ferramenta, eu recorro sim e faço com muito amor, muito carinho, para que possa me elucidar e me dar novas possibilidades, que eu possa enxergar novas possibilidades. Então, é sobre isso que iremos falar nessa teleoficina. Para quem não me conhece, eu sou Rô Fazani, Rosângela Serafim Fazani, Rô Fazani, mais conhecida aqui na nossa cidade, em Valinhos, como a Rô do Porão 19, né? Porque eu trabalhei com personalizado durante 7 anos, aqui de 7 a 8 anos, mas também fiz várias outras coisas na nossa cidade, né? E mudei o meu propósito de vida há 3 anos. E vou explicar para vocês como foi esse processo durante a nossa teleoficina gratuita Aprendendo a Meditar com as Mandalas. Deixa eu explicar para vocês aqui, né, o que ocorre, né, com essa teleoficina. O que é a teleoficina Aprendendo a Meditar com as Mandalas, né? Então, como eu falei para vocês, eu estou nesse processo há 3 anos, né? Um processo de aprendizado todos os dias e que me trouxe muita serenidade para enfrentar algumas questões, algumas questões emocionais que eu não sabia como lidar, nem imaginava como eu iria lidar. Quais são essas questões emocionais? A questão da tristeza, através do luto, da depressão, da ansiedade, né? O medo, a angústia, né? O que fazer com tudo isso? Como que a gente pode trabalhar essas emoções? O ser humano, ele é movido de emoções, né? Não tem como fugir delas, né? E tem algumas que elas são realmente assim, acabam pesando, né? Um pouquinho ali o fardo na hora de termos alguns entendimentos. Então, por exemplo, todas as pessoas têm alegria, tristeza, medo, raiva, amor, ansiedade, né? Todas as pessoas possuem esses sentimentos. E esses sentimentos servem para quê? Para nos impulsionar, para nossa evolução. Eu costumo dizer que ninguém evolui, né? Ninguém passa de estágio nessa vida, ninguém evolui na alegria. Porque quando tá bem, tá tudo maravilhoso. Não tem uma evolução, tem a curtição do momento. Nós temos momentos felizes, mas nós evoluímos quando nós sofremos. O sofrimento acaba trazendo a evolução. Isso faz parte dessa jornada, dessa nossa jornada. E como administrar isso, né? Por que tem que sofrer para evoluir, né? Porque nós precisamos desse impulso, desse estímulo, né? Quando estamos com medo, é quando começamos a pensar que podemos ir para frente. O medo é uma sinalização, ele dá um sinal para gente, mas também nos impulsiona, né? Você consegue transformar, né, seguir adiante
fazer algo diferente quando você está em dificuldade. Se você está em dificuldade, é acionado imediatamente aquele alerta e você precisa pensar rapidamente para tomar uma decisão e mudar, né? Então, assim, você não fica parado, você precisa se movimentar, né? E isso tudo faz parte desse ser que nós somos, seres humanos, que somos fonte de energia, que somos fonte de luz, que somos fonte de amor, que temos a cura dentro de nós e, no entanto, muitas vezes não temos ideia de como acessá-la. E que muitas vezes, sim, por estarmos nesse corpo físico, né, nessa roupinha que nós temos aqui, né, nessa jornada, o que acontece? Nós temos, sim, dores físicas. Mas já ficou comprovado que as nossas dores físicas, elas são muito mais profundas do que imaginamos. Quando estamos com a dor física, é porque algo lá no fundo, na nossa alma, já está colocando para fora, né? Então, nós temos aí uma energia, nós temos corpos sutis, né? Nós somos formados de mente, coração, corpo e alma, né? Então, mente, coração, corpo e alma, né? Não necessariamente nessa mesma, né? Nessa mesma colocação, né? Cada um fala de um jeito, mas nós somos formados dessa forma. E como somos energia, essa energia emana por todo o nosso corpo. E por isso, nós temos pontos de equilíbrio que pode nos ajudar a ficar, vamos dizer assim, em condições melhores para enfrentar o nosso dia a dia e enfrentar também, né? Enfrentar, que eu digo, e acolher as nossas emoções, que essas emoções nos mostram exatamente quem somos e como estamos, e vai nos ajudar a melhorar um passo de cada vez. A gente fala, né, do corpo, do espírito, da mente, do coração, de emoções, né? Que todo mundo fala corpo são, mente sã, né? Ou mente sã, corpo são, né? Então, assim, nós temos que cuidar de ambos, né? Cuidar da mente e do corpo. Primeiramente da mente, para que todas as informações que passam pela nossa mente, pelo nosso pensamento, pelo nosso cérebro, possa mandar o comando para o nosso corpo, para que possamos tomar escolhas, decisões acertadas, né? Até mesmo para emagrecer. Eu vou citar o emagrecer porque eu vou falar da minha pessoa. Eu passei por um processo, aliás, a gente passa por vários processos, a vida é feita de ciclos. E eu passei por um processo doloroso, muito doloroso, né? Que foi o luto da minha mãe, né? Que foi o falecimento da minha mãe. Consigo falar para vocês agora com mais calma, mais serenidade? Sim, porque é um processo. Dói, mas já é uma dor mais amena, né? E eu falo do luto da minha mãe porque foi o que mais me impactou para que eu conhecesse essa metodologia com as mandalas, tá? Então, o que ocorre? Nesse movimento, nesse processo, antes da mãe ficar doente, eu havia perdido, né, eliminado 15 quilos, porque eu ia na academia,
né? Eu estava me regrando na minha alimentação, minha mãe também ali pegando no meu pé, né? Então eu estava ficando melhor, mas porque eu coloquei na minha cabeça que eu precisava fazer os exercícios físicos para emagrecer, porque assim, eu sempre fui gordinha, mas não cheguei a ser obesa, mas eu estava começando a ficar obesa e isso estava me preocupando. Hoje posso dizer que estou num quadro de obesidade, né? E preciso diminuir. Mas isso, há 3 anos atrás, eu tinha eliminado bem, eu estava indo firme e forte. Como nada é por acaso, eu estava indo firme e forte, estava fortalecida. E aí nós entramos na pandemia, a academia fechou e 3 meses depois minha mãe ficou doente e eu tive que cuidar dela no hospital, passando por 3 UTIs. Eu ia de manhã, à tarde e à noite. E o fato de eu estar bem fisicamente, eu consegui dar conta do que eu precisava fazer, de estar lá correndo com a mãe e tudo mais. E aí foi onde eu entrei no processo de estar bem psicologicamente para poder acompanhar a minha mãe. E foi onde eu conheci as mandalas durante o processo de internação da minha mãe. E eu conheci esse processo lindo, onde eu me colocava a meditar com as mandalas, a pintar as mandalas, depois a desenhar as mandalas. E eu vou explicar tudo para vocês, fiquem tranquilos que eu vou explicar. Mas onde eu quero chegar com isso com vocês? É que naquele momento agora, né, vamos dizer, aquele momento eu estava mais magra, porque eu tinha trabalhado a minha mente, tinha feito exercícios e tudo mais. Só que veio o processo doloroso. Então veio os 3 meses de correria com a mãe, depois veio o falecimento da mãe, depois veio o meu processo de acolher tudo isso dentro de mim, para ver como ia ficar, e depois eu fui criando outras possibilidades e fui deixando o corpinho de lado. Resumo da ópera, 20 quilos a mais. Quer dizer, eu tinha eliminado 15 e engordei 20 quilos a mais. E que agora, né, com a ajuda das minhas amigas e tudo mais, e com a ajuda que agora o meu pensamento está dizendo, não, Rosângela, agora você vai cuidar do seu corpício. Então, agora eu vou começar efetivamente cuidar do meu corpo. Então, eu vou fazer exercícios, vou fazer caminhada. O ano passado eu já tinha começado, né? Então, vou dar continuidade. Mas é um trabalho que eu tive que fazer na minha mente, porque eu preciso muito, por causa da minha saúde, para me fortalecer. Mas isso só será possível se realmente eu trabalhar o meu cérebro para isso. De entender que eu vou ter que me regrar e vou fazer de tudo para eliminar doses homeopáticas para que eu possa alcançar o meu objetivo. Então aí eu estarei plena nesse sentido, mente sã, corpo sã. Então eu estou dizendo isso para vocês, para dizer que tudo na vida é um processo, tudo é um processo. E nós temos, todos nós, independente, nós temos muito que aprender nessa jornada, nessa vida. E nada melhor do que podermos compartilhar aquilo que nos fez bem e nos faz bem. Então, a Rô passou a gostar de desenhar, teve esse reencontro com as mandalas, de gostar das cores, do colorido, dessa forma de meditação e a entrega, o propósito é a entrega. Se eu puder passar e puder transformar uma vida que for, poder reerguer uma vida que for, o meu propósito estará sendo alcançado através da arte. Porque para mim veio a frase que eu sei que foi um download lá de cima, que é que toda dor vire arte, vire flor e seja amor.
é isso que eu quero oferecer para vocês com uma teleoficina gratuita, Aprendendo a Meditar com as Mandalas, edição 7 afirmações, um segredo, onde nós estaremos juntos nesse 2023, que é um ano na numerologia 7 e espiritual, é o momento da consciência, do despertar da consciência, e que pode ter aí um boom, ou seja, um despertar coletivo. Então, ao viajar para dentro de nós mesmos, nós curamos aquela criança ferida. Oh, criança ferida! Muitas de nossas doenças físicas, emocionais, têm a ver com a nossa criança ferida. Tem a ver lá atrás com o nosso início de vida. E isso a gente vai aprendendo a colocar no lugar. Então, eu estou aqui à disposição de vocês, contribuindo, me entregando. Espero que vocês gostem, né, dessa entrega, que vocês participem, que estejam comigo até o final. Nós vamos ter então os vídeos gravados, as explanações escritas também. Vou mandar material por e-mail para vocês. E conforme no decorrer desses 8 dias, se der certo, a gente se encontra num ao vivo, no Google, né? Ou no Google, ou como que chama o outro que tem? O Dropbox, mas a gente vê direitinho onde a gente pode se encontrar, tá bom? Fiquem tranquilos que isso a gente vai acertando. Então era sobre isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês estejam felizes assim como eu de podermos começar essa jornada, tá? E vamos em frente, né? Acalmar o coração e acolher a alma. É importante dizer também que o luto, ele não se limita só realmente à morte, tá? O luto são finais de ciclos. Então, assim, todas as vezes que temos um final de ciclo que acaba sendo doloroso para nós, ele é transformado num luto, né? Então, se você analisar, você vai perceber que você já passou por vários tipos de luto, né? Então, não só a morte de um ente querido, né? Mas sim outras coisas em sua vida. Vou citar um outro exemplo. O meu filho é autista, Asperger, meu filho caçula. E pode-se dizer que no momento que nós tivemos o diagnóstico, os pais acabam passando por um luto também, né? E aí vem a questão da aceitação. Então nós vamos falar sobre amor, gratidão, alegria, aceitação. Olha quantas coisas nós vamos falar. Então vai ser um momento muito lindo, tá bom? Então esse é o meu primeiro vídeo. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa teleoficina 7 afirmações e um segredo. Beijocas de luz da amor. Namastê.